Porque tem sintomas que são externalizantes. Se eu lavar as mãos durante 2 horas por dia, se você mora comigo, eu já vou falar, cara, a Juliana não para de lavar a mão. Agora, se for só um pensamento, como que você vai saber se eu não te falar? Então, às vezes, no toque, a família nem sabe que o paciente está sofrendo. Bom, eu tenho um irmão, tenho um tio, tenho um esposo, uma esposa, que eu tô identificando que talvez possam ser de toque. Mas ele não quer fazer tratamento. Como eu ajudo uma pessoa a buscar o tratamento? Às vezes demora 3 meses para começar a ver melhora. Não é que o paciente está 100%, é para ele começar a ver que o tratamento está andando. Então, no toque, eu costumo dizer pro paciente assim, olha, menos de 2 anos, muito provável que não. Por que eu tô te perguntando isso? Faz 15 anos que eu sou terapeuta, que eu atuo como psicólogo clínico. A maioria dos pacientes que eu tive na vida já tinham feito terapia. E pelo menos metade deles já me contou absurdos, assim. É um transtorno que ele acaba gerando outras doenças de outras áreas, né? Então é muito comum. Paciente que tem toque, eu sempre peço para ver as mãos, porque essa questão da limpeza é o mais comum. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Saúde Mental em Evidência, que leva para você informações científicas, didáticas e acessíveis sobre psicologia, psiquiatria, comportamento humano e áreas afins. Hoje a gente vai falar sobre o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Para isso, estamos recebendo a Juliana Fonseca, que é médica psiquiatra, pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental, professora no INPBE, o Instituto de Psicologia Baseada em Evidências, e atua na clínica BeHealth. Ju, obrigado por estar aqui com a gente, por ter aceitado o nosso convite, para contar para a gente sobre o que é toque, como funciona, tratamento e afins. Obrigada pelo convite, Jean, João. Essa iniciativa do podcast é genial, assim, porque ela traduz, né, transtornos que são tão difíceis, às vezes até para nós, né, que somos profissionais de saúde mental, para a população entender. E muitas vezes esses diagnósticos são feitos de forma muito tardia, porque as pessoas sofrem caladas, elas não sabem que isso é um transtorno. Então, a gente poder falar o que é o toque, como que ele se manifesta de uma forma fácil, vai ajudar muita gente. Então, muito feliz de estar aqui com você. Legal. Então, se você conhece alguém que você suspeita que tenha toque, ou você tem, encaminha, assiste, vamos aprender mais aqui, tá bom? Ju, então vamos começar do começo. O que é toque? O que é transtorno obsessivo compulsivo? E talvez já te pergunto o que não é toque, porque às vezes a gente tem aquela coisa assim de eu tenho mania de organizar os meus livros na estante, eu devo ter toque, né? Então acho que vale falar o que é e o que não é toque. Sim, é importante a gente definir mesmo o que é doença e o que é mania. Né? Você tem alguma mania, já? Antes de eu responder. Eu tenho algumas manias, eu tenho várias manias. Eu tenho a mania de organizar meus livros de maneira bem alinhadinha na estante. Eu tenho a mania de roer unha. Acho que essas são as... Você tem alguma mania, sim, João? Tenho, eu acho que eu tenho, porque por conta de organização também. Eu preciso, de maneira muito sistemática, colocar carteira, chave, óculos, tudo no mesmo lugar, porque senão eu me atrapalho nisso. Então é meio que uma sistematização daquilo que... para me ajudar a encontrar as coisas. Assim. Ótimo. Então, assim, essas manias nos ajudam de alguma maneira. Isso aí. Né? Eu também tenho a mania de colocar a chave do carro sempre no mesmo lugar quando eu chego em casa. Isso é uma mania. Mas você perde muito tempo fazendo isso? Nada, automático já. É automático, não né? Não precisa pensar muito. Você não precisa ficar refazendo de forma sistemática. Inclusive, né? Então... inclusive, às vezes, quando me atrapalho e não faço, aí bagunça um pouco. Mas aí eu volto àquele mesmo ritual, assim. Pensando nisso, por exemplo, quando eu organizo livros... Primeiro que vira e mexe, eu tiro livros da estante para mostrar para aluno, para mostrar em live. Esse livro aqui. E muitas vezes eu não ponho de volta no lugar, às vezes fica meio largado e tal. E, sei lá, de vez em quando eu vou lá, dou uma alinhada de novo, arrumo. Não é uma coisa que eu tô toda hora fazendo. Toda hora fazendo. Então, assim, a gente sabe que todo mundo tem um tipo de mania, né? Tem pessoas que têm mais manias, tem um nível de sistematização maior e pessoas que têm menos. Isso é importante porque, no termo leigo, se você chega aqui e quer tudo simétrico, assim, fica arrumando muito, fala, ô Jean, para com isso, você tem toque, né? A gente fala isso às vezes, da mesma forma que a gente fala, nossa, você muda muito de humor, João, você parece bipolar. Então a gente tem que definir que mania todo mundo tem. Que essas coisinhas que cada um tem os jeitinhos de fazer alguma coisa sempre da mesma maneira. Agora, no toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo,
as pessoas têm ali a presença de obsessões e ou compulsões, e aquilo tira a qualidade de vida da pessoa, porque a pessoa ela fica mais de 1 hora por dia ou tendo atos mentais ou tendo ali rituais, né, em resposta a essas compulsões. Isso faz com que a pessoa tenha perda de qualidade de vida, né, disfuncionalidade, ela não consegue fazer as coisas como antes e tem um sofrimento mental importante. Quando a gente deixa a nossa chave do carro sempre no mesmo lugar, isso não gera sofrimento na gente. E a gente não perde mais de 1 hora por dia fazendo isso. Já no toque, não. Então, um dos critérios que a gente precisa ter é essa perda de tempo, essa disfuncionalidade e o sofrimento mental. Então, assim, para a gente entender o que é obsessão, o que é compulsão, que é um termo que geralmente as pessoas erram também de definição. É porque obsessão lembra obsessão demoníaca, né? Obsessão espiritual, alguma coisa assim. Sim, e às vezes a gente fala também coisa, nossa, o Jean é obsessivo nos filhos, né? A gente usa, às vezes, o termo de maneira errada. Obsessão pode ser pensamentos, impulsos ou imagens mentais que chegam de maneira intrusiva. Então, o que é intrusivo? É algo que invade sem a nossa permissão, né? Então, a gente está aqui no estúdio, alguém invade ali e atrapalha. Poxa, a gente não estava esperando, foi inesperado. Então, esses pensamentos invadem a cabeça do indivíduo e são pensamentos que a gente chama de egodistônicos, né? Que não está de acordo com o nosso self. Ou seja, são pensamentos que nos incomodam, que geram sofrimento. Então, não é só um pensamento de preocupação. Porque o Jean pode falar assim, Ju, mas eu tenho muito pensamento intrusivo, eu sou muito preocupado. Mas as suas preocupações, elas são reais. Por exemplo, nossa, eu estou preocupado com um convidado que vai vir amanhã gravar. Será que vai dar tempo dele chegar? É uma preocupação real. Perfeito. Agora, a minha filha tá tossindo, será que Exatamente. ela tá com Covid? É uma preocupação que tem a ver com, sei lá, a minha qualidade de querer cuidar dela e ser bom pai. É isso. Isso, é uma preocupação que está condizendo com a realidade. Agora, a preocupação, esse pensamento obsessivo ou essa imagem mental do toque é uma coisa que muitas vezes as pessoas até entendem que aquilo não é real. Por exemplo, a pessoa pode ter um pensamento obsessivo que ela está contaminada. Nossa, minha mão tá suja. E a não ser que ela responda esse pensamento com uma compulsão de lavar as mãos, aquela ansiedade não cessa. Então, muitas vezes, é lógico que tem no toque, né? A gente pode apresentar só obsessões, só compulsões ou obsessões e compulsões, que é o mais comum. A pessoa ela responde a esse pensamento obsessivo com um ato, com uma compulsão, que é esse ato repetitivo, né? Por exemplo, de lavagem de mãos que a pessoa faz de maneira sistemática, só que é uma coisa que alivia momentaneamente a ansiedade. Só que nesse ato não é uma questão de eu lavar as minhas mãos em 2 minutos e chegar e ficar satisfeita. Eu fico, nossa, mas eu acho que não limpou direito. O pensamento, ele continua ali. Então, o toque, apesar de ser pouco falado, assim, quando a gente fala dos transtornos psiquiátricos que mais afligem as pessoas, a gente pensa em depressão, em ansiedade, bipolaridade. Fala-se pouco sobre toque. Nem foi até por isso que eu sugeri esse tema para você. Mas o toque, ele causa sofrimento absurdo, tanto para a pessoa quanto para a família. Certo. Porque às vezes atrasa todo o ambiente ali da família por conta dos rituais. Tá. Ju, falando de muita gente, de quantos % da população brasileira, ou eu não sei se a gente tem esse número bem caracterizado, sofrem de transtorno obsessivo compulsivo? Pela APA, né, que é a Associação Americana, né, que aí a gente está vendo o DSM revisado, né, seria 1,2%. Mas tem outras meta-análises assim, que colocam 2% da população. Então, varia aí entre 1,2% a 2% da população. Isso Brasil ou mundo? Então, 1,2% seria americano, 2% mundo. 2% mundo. Tá. Né? E aí, se a gente for pensar, às vezes essa estatisticamente seria mais importante do que a própria esquizofrenia. E a gente tem muito mais conteúdo, né? Então, se a gente colocar no YouTube esquizofrenia, vai ter muito mais vídeos do que toque. Sendo que toque é mais prevalente. Esquizofrenia é mais ou menos 1%? 1%. E aí, se a gente for pensar em relação também às doenças que mais incapacitam, né, pela OMS, o toque dos transtornos mentais está entre os 10. Mas aí tem um ponto... Perfeito. E tem um ponto importante que a esquizofrenia, o tratamento da esquizofrenia é tanto quanto difícil. Ou seja, tem um grau de incapacidade
talvez mais significativo aqui no Sim. caso, né? Agora, o toque é um tratamento eficaz. A gente tem boas evidências que tanto a medicação, a psicoterapia funcionam para esse tipo de transtorno. Exatamente. E na esquizofrenia, o curso natural da doença seria uma perda cognitiva. O toque, não. Certo. E no toque, a gente tem a combinação, né? Quando a gente for falar sobre tratamento, que é a combinação, que é a primeira linha, que é a combinação da medicação com a TCC. E eu, particularmente, tenho pacientes que melhoraram apenas com a psicoterapia. Então, assim, um tratamento que é efetivo, lógico que causa incômodo no paciente, que muitas vezes vai ter que expor o paciente aos pensamentos, né? Enfim, ele vai ter que controlar a compulsão. Então, é um tratamento difícil, sim, para o paciente, mas não tem efeitos colaterais como as medicações, né? E o custo é menor também a longo prazo. O paciente tomar medicação durante 20 anos custa muito mais do que ele fazer TCC semanalmente durante 2 anos. Então, é um tratamento efetivo e às vezes as pessoas ficam protelando justamente porque o toque tem algumas dimensões de pensamentos obsessivos que são os pensamentos proibidos, né? São pensamentos relacionados a tabus, pensamentos religiosos ou pensamentos relacionados à parte sexual. Então, demora muitos anos, às vezes, a pessoa para procurar ajuda. Tem uma última pesquisa que eu vi em relação ao tempo de demora para o diagnóstico, que eu acreditei que o transtorno bipolar era mais difícil. Porque você olha na consulta, demora para você ver que o indivíduo está ciclando. Principalmente que na hipomania o paciente está... É uma delícia, ninguém quer procurar tratamento. E eu falei, não, bipolar demora muito mais tempo que o toque. E o toque demora mais tempo para ser diagnosticado que o próprio transtorno bipolar. Mas isso a partir da primeira consulta médica ou demora ele chegar? Demora para ele chegar, do início dos sintomas. Para você ter noção, eu atendi uma paciente, tem 76 anos, chegou com 72 anos, e ela falou, demorei 50 anos para eu estar aqui. Ela começou aos 20 anos, e o toque dela é apenas de pensamento. E de imagem mental. Toda vez, ela é muito católica, toda vez que ela ia na missa, ela olhava para o padre, independente da pessoa que era, independente do padre que era, ela tinha imagem mental que ela estava tendo relação sexual com o padre. E isso por anos. Ela divorciou por conta disso, porque ela acreditou por um tempo que era algo relacionado a desejo. Ela não sabia, ela não entendia que aquilo era repugnante e que não era um desejo dela, dessa questão da egodistonia. Não era uma coisa que ela queria. Era uma coisa que era projetado dentro da cabeça dela como se fosse uma foto, como se fosse um filme. E ela não conseguia. Ela se afastou da igreja, ela se afastou das atividades da igreja que eram super importantes para ela, que era um valor dela, essa questão da religião. E ela demorou 50 anos para chegar no consultório. E aí, quando eu dei um nome para isso, ela falou assim, então eu não tenho um problema, assim, que ela julgava que ela tinha um problema sexual por conta dessas imagens mentais. E toda a família dela, né, que era as filhas que eram próximas, ninguém sabia qual que era o problema, mas sabia que a mãe tinha algum problema em relação à igreja. Então, assim, quanto tempo que essa pessoa perde qualidade de vida, perde tempo de estar com pessoas que ela ama, perdeu um casamento por conta de uma imagem mental que ficava repetindo ali e ela não sabia o nome disso, né? E isso causa muito sofrimento, assim, já, porque o meu último paciente que eu atendi essa semana, ele teve uma filha, assim, recém-nascida, e na primeira fralda que ele foi trocar, veio um pensamento assim, e se eu enforcar minha filha? Agora imagina para um pai, vocês dois que são pais, você ter esse tipo de pensamento. Você se sente o pior ser humano do mundo. E aí ele o tempo todo ficando, doutora, mas eu não quero fazer isso com a minha filha. Eu falei, eu sei que você não quer. É só um pensamento. E é difícil para a pessoa que tem o toque dissociar, que o pensamento não é a realidade. Que não é porque ele pensa que ele quer fazer aquilo. E aí o que aconteceu com essa família? Ele falou para a esposa entendeu, a esposa inclusive é psicóloga, e ele não consegue mais trocar, a filha não consegue mais dar banho na filha, e se afastou desses cuidados porque ele tem medo de ficar com a filha sozinho, por conta desse pensamento. Em nenhum momento ele fez algo contra a filha dele, mas por conta desse pensamento de violência, que é tão repugnante, ele acabou se afastando por medo de acontecer alguma coisa. Então, o toque é muito mais... Né? Eu tô falando de casos graves aqui, porque quando a gente fala de toque, a gente pensa o quê? Aquela pessoa que gosta da simetria, né? Então já fica assim, ó, tá simétrico aqui, a caneta tá no mesmo lugar, na mesma direção, ou que as coisas estão em perfeita ordem, de checar que tá toda a distância da câmera tá igual aqui. Não é só isso. Né? E aí eu queria te perguntar várias coisas dentro do que você foi falando. Então, tá ficando bem claro que
não é só isso, envolve muito sofrimento, muito tempo perdido, muito prejuízo na vida. Quando você deu o exemplo de a pessoa sente que as mãos estão sujas, ela lava e ela não fica satisfeita, né? Então, por exemplo, eu vou lá e troco a fralda da minha filha, né? Então fez cocô, troquei a fralda ali, tipo, peguei ali naquela fralda suja e tal, eu vou lá, lavo a mão e pronto, assim, tipo, sigo a vida. Resolvido. Posso sentar pra almoçar, tranquilo. Nem lembro mais daqui, sei lá, 3 minutos que eu troquei uma fralda agora há pouco, né? A pessoa que tem toque, ela ficaria lavando, vai, volta, terminou de lavar, é isso. Exatamente. E assim, como é um transtorno que ele acaba gerando outras doenças de outras áreas, né? Então é muito comum. Paciente que tem toque, eu sempre peço para ver as mãos, porque essa questão da limpeza é o mais comum. Por isso que as pessoas mais sabem, né, que essa questão de ficar lavando as mãos. Que os pacientes têm dermatite atópicas ali e às vezes até de fricção. Tinha um paciente que usava escova de roupa mesmo, e ficava esfregando na mão e a mão chegou a ficar em carne viva. E aí, se for pensar, esse paciente, a profissão dele é açougueiro. Ele deixa de trabalhar por conta do toque porque a mão fica em carne viva, de tanto esfregar. Então, e várias outras situações, né, em que os pacientes têm lesões no corpo, às vezes de tomar banho durante muitas horas, né? E a gente não foi feito para tomar banho dessa maneira e a gente perde a nossa proteção, a gente perde, né, as bactérias que estão ali na nossa pele, que a gente precisa delas. Então, as pessoas acabam gerando outras doenças de pele por conta da lavagem excessiva de mãos, por conta do banho. E é interessante, assim, Jean, que em algum momento aqui no podcast a gente vai falar sobre acomodação familiar e como que as pessoas têm que ajudar, né? Então, se você tem um filho com toque, um irmão, um marido, como que as pessoas têm que ajudar. Muitas vezes a família, por conta de ver tanto sofrimento, a família vai tentando ajustar a rotina para aquela pessoa continuar com o ritual. Então, eu tenho um paciente que tem 8 aninhos e o dele é a questão de ele se sente sujo o tempo todo e ele toma muito banho. E gerava muito conflito com a irmã mais velha porque era o banheiro do corredor. A mãe construiu um banheiro fora da casa, na edícula, para que ele ficasse assim, agora é o banheiro do fulano. E isso foi péssimo, porque agora ele não tem nem mais essa questão social da irmã cobrando, sai do banheiro, eu preciso tomar banho. E aí ele ficou livre ali para tomar banho quantas horas ele quiser, porque o banheiro era dele. Perfeito. Então, muitas vezes a família deixa de ir num local. Então, pessoas, às vezes, que têm toque não conseguem ir num local, né? Num restaurante, porque tem medo de contaminação, né? Ou, às vezes, para ir no restaurante, tem que entrar e sair várias vezes, um número de vezes específico. Então, eu entro por essa porta, eu tenho que ir e voltar 3 vezes. Aí, para eu sair, eu também tenho que ir e voltar 3 vezes. E, às vezes, esses rituais estão relacionados... às vezes, você vê e você fala assim, nossa, mas que coisa boba. Por que tem que entrar e sair 3 vezes da mesma porta? Às vezes, a pessoa tem um pensamento nesse ritual o seguinte, se eu não fizer isso 3 vezes, 7 vezes, minha mãe vai morrer. Isso é bem comum, né? E quanto ela acredita nisso? Depende, porque até dentro do DSM, na CID também, tem a questão do grau do insight. Então, a pessoa pode ter um bom insight, então aquela pessoa que faz isso e fala assim, Ju, não tem nada a ver, eu sei que minha mãe não vai morrer. Tem a pessoa que tem um insight razoável, então a pessoa fala, mas será? E se eu não fizer e acontece alguma coisa? Vai que, né? E tem um insight ausente, que é assim, que a gente chama até de delirante mesmo. Que a pessoa fala, não, se eu não fizer, minha mãe vai morrer. É uma certeza irrefutável. Então, não adianta você pegar pelo braço ali e falar, não, você não vai fazer, porque causa um sofrimento enorme na vida do paciente, porque ele tem certeza que a mãe dele vai morrer se ele não fizer aquilo. E isso pode ser bater 3 vezes, fazer várias vezes a mesma coisa. E no toque, às vezes o paciente tem um fenômeno sensorial. Inclusive, o meu paciente que ficou internado por toque e a gente fez a TCC dentro do hospital, foi maravilhoso que a gente conseguia fazer todos os dias nele. Ele tinha uma questão do clique na porta. Então, ele fechava a porta do quarto dele, em casa e no hospital também. Tinha que dar exatamente um clique perfeito, um som perfeito, para ele sentir que a porta fechou. Então, é um fenômeno sensorial mesmo, né? Que do inglês eles colocam feel just right, né? Que é aquela coisa de, cara, foi esse barulho perfeito, então agora eu sei que fechou. Cara, é sensorial, ele sente.
Você ficando do lado dele, você fala, nossa, fez o mesmo barulho sempre. Pra mim, assim, eu do lado não fez diferença. Mas pra ele existe um barulho ali que dá o encaixe perfeito na porta que ele fala, agora eu sei que fechou. Ou seja, ele relaxa ali nesse caso. Ele relaxa, a ansiedade diminui. Perfeito, porque ele estava tenso porque aquilo não estava acontecendo, né? Ou seja, ele provavelmente tinha algum pensamento intrusivo acontecendo ali, Sim. eu não sei exatamente qual é. Ele chegou a relatar? Ele, no pensamento dele, ele não tinha um pensamento obsessivo no sentido de minha mãe vai morrer, alguma Certo. coisa assim. Era um, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fechar essa porta dessa maneira. Porque o dele mudou. Tinha o do gás, depois virou da porta, depois virou da chave do carro. Foi mudando. Isso que eu queria te perguntar. Porque uma coisa é o clique da porta. Uma coisa é as outras coisas que também acontecem na vida da pessoa. Por exemplo, é comum indivíduos apenas ter uma mania específica ou isso reflete na vida dele como um todo em vários outros componentes? A pessoa ela pode ter uma dimensão só do toque, pode ser. Tem paciente que só tem essa questão da limpeza. Mas, de alguma maneira, aquilo afeta a vida dela, causa sofrimento e ela fica mais de 1 hora por dia. Por definição, é isso. Então a limpeza poderia acontecer no chão, nas mãos, Sim, não necessariamente é só uma questão de mãos. Pode Certo. ser uma coisa, por exemplo, de eu chegar aqui, aí eu chego mais cedo, Aham. porque eu tenho que me adaptar ao ambiente. Aí eu chego ali e falo pros meninos, gente, tem um alquinho pra passar na mesa? Aí eu fico ali. E eu não consigo começar até eu começar a limpar meu ambiente. Então não precisa ser só, por exemplo, as minhas mãos. Pode ser do ambiente. E o toque, ele pode ir mudando. Foi curioso que essa semana que eu vim gravar aqui, eu atendi 3 pacientes com toque. Foi uma coincidência. Uma paciente que eu atendi essa semana, o primeiro pensamento dela, que foi obsessivo, foi quando ela começou a dirigir, ela pensou que ela tinha atropelado alguém. E ela, será que eu atropelei alguém? Aí ela Veio um pensamento na... veio um pensamento. Ela tava dirigindo. Aí ela deu volta no quarteirão, não tinha nada. Deu outra volta no quarteirão, não tinha nada. Ela, não, mas se eu tivesse atropelado alguém, a pessoa estaria no... Ela, não, teria sangue no carro. Desceu, olhou, não tinha sangue. Foi pra casa, voltou, foi no condomínio e falou assim, dá pra ver a câmera aqui? Eu queria ver a câmera do condomínio pra ver se ela tinha atropelado alguém. É um pensamento que vem do nada. Então, ele não precisa fazer sentido no sentido de ter acontecido alguma coisa para vir o pensamento. É um pensamento que invade a cabeça do indivíduo. Então, essa menina, nesse dia, por exemplo, ela não conseguiu trabalhar. Porque ela ficou dando volta, ficou nessa questão do condomínio, falou com o síndico do condomínio. Então, assim, causa muita disfuncionalidade na vida da pessoa. Aí, foi o primeiro pensamento dela. Ela chegou na consulta por conta do quê? Ela foi, nesse ano, 24 vezes no oftalmologista, em 7 meses, porque toda vez que ela abre alguma coisa, então, se ela abre um pacote de Cheetos, ela acha que alguma coisa entrou no olho dela. Ou se ela abre uma maleta, uma mala, ela acha que alguma coisa entrou no olho dela. Então, ela fica tomando banho, pondo colírio e verificando, olhando no espelho. E aí a preocupação entrou uma coisa no meu olho, isso vai causar um dano. Vai causar um dano à minha visão, talvez eu fique cega. Sim. Já vou mandar mensagem pro médico, marcar uma consulta. E ela tem uma justificativa que é um pouco plausível, assim, porque o pai dela teve um glaucoma mais grave. Então, mesmo que o glaucoma não seja causado por uma lesão assim, né? Ela usa isso como justificativa. Não, mas realmente eu preciso no oftalmologista. Não, mas quanto que o oftalmologista falou? Qual que é a frequência que você tem que ir? Não, 1 vez por ano para ver a pressão ali ocular. Tá bom. Então, agora o que acontece? Ela trabalha num banco e aí toda vez que alguém vai abrir alguma coisa perto dela, pode ser um envelope. Ela faz assim. Então, agora, ela tira o rosto. Se você dá essa informação pra ela, ó, a gente sabe, cientificamente, na medicina, que eventualmente uma coisa bater no olho, entrar um pó, qualquer coisa assim, não tem absolutamente nada a ver com ter glaucoma. São coisas completamente separadas. Isso muda alguma coisa? Não, porque mesmo que ela entenda cognitivamente, assim, racionalmente ela entende, o pensamento ele continua vindo. Continua vindo. E aí, qual que é essa questão, né? Ela tem problemas atual com o companheiro dela, porque quando ela vai deitar, ela fica 1h40 entrando, saindo do banho, passando o colírio. Então, assim, essa pessoa, ela perde muito tempo útil da vida dela obedecendo a esses rituais. Então, assim, é muito mais grave, né? Então, lógico que eu tô trazendo casos que chegam até a mim, então são casos que já necessitam de medicação, são casos mais graves, mas é muito mais do que uma mania, né, entre aspas, de organização.
É algo que realmente a pessoa não quer pensar, ela não consegue não pensar. E isso pode ter, enfim, consequências até jurídicas. Porque a pessoa, às vezes, ela tem um pensamento que ela fez algo que ela não fez. E, às vezes, ela fica ali repetindo e reassegurando aquilo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um paciente que ele tem um pensamento que, há 15 anos atrás, com a primeira namorada dele, ele abusou sexualmente dessa namorada. E ele diariamente liga para essa ex-namorada, ele já até casado com outra moça, para saber se a primeira relação sexual foi consensual ou não. E foi. E ela diz pra ele, você tá Foi, enoiado. cara, fica, tipo, a menina fica até com pena da situação e responde a ligação. E ela fala, gente, mas ela tá cansada também, essa primeira namorada. Ele chegou aí na delegacia da mulher para saber o que ele poderia fazer, porque ele tinha cometido um ato de estupro com essa moça. Então, olha o pensamento. O pensamento é, aquela relação não foi consensual. E ele não consegue, mesmo a menina reafirmando, ele não consegue se convencer do contrário. Então, é algo que é realmente perturbador, né? E à medida que você foi dando vários exemplos, então tá ficando claro que existem muitos e muitos tipos de toque, né? Você falou de aquele pensamento, limpeza, você falou do pensamento intrusivo de a senhora lá ter... Religioso, né? Sexual dela, sexual, né? Porque sexual. Eu fiquei pensando, né? Se ela pensa isso ali de um determinado padre, ou de vários padres, e ela de fato sente tesão, ela sente desejo, não é toque, né? É uma fantasia sexual. É uma fantasia, sim. Desejo e não tem nada a ver. E seria com pessoas específicas, não seria com qualquer um, né? Então, até foram perguntas que a gente foi fazendo até para ela entender que o pensamento não era... a realidade ali para a vida dela. Falei, mas o padre, você se sente atraída pelo padre? Imagina, era qualquer pessoa, até brincou. Não era um Fábio de Melo, não, doutora. Brincou assim. Não era um padre bonitão, não. Então, assim, não era uma questão de atração, de desejo. Tanto é que eu tenho vários pacientes que tiveram pensamentos sexuais relacionados a pessoas da família. No sentido de vir imagens mentais de ter uma relação sexual com a própria irmã, com a própria mãe. Então, isso, assim, não é algo nada relacionado a desejo. É relacionado, assim, a algo realmente que não é algo que a pessoa queira pensar. Invade a cabeça dela. Agora, então você falou de religioso, aquele de... Como que chama esse de sai da porta, volta pra porta, sai da porta... De verificação, né? De verificação, de limpeza... de doença, você falou de vários desses, né? Agora, tem uma coisa que eu acho que é bem importante as pessoas entenderem, é comum seres humanos terem pensamentos intrusivos e isso não ser toque, não é? Sim, a gente pode ter pensamentos que a gente não quer pensar, que invadem a nossa cabeça, mas aquilo é pontual e aquilo não permanece. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Ano passado eu fiz uma viagem para Bariloche, eu tava num mirante lindo. Em um segundo eu pensei assim, João, e se eu pulasse daqui? Do nada. Até um pensamento que te assusta. Eu falei, gente, mas eu não tenho depressão, não tenho ideação suicida. Eu não quero morrer, não desejo isso. Por que veio esse pensamento? E se eu pulasse daqui? É lógico que eu morreria se eu pulasse daqui. Mas é um pensamento que me invadiu. Eu tive por muito tempo, por muitos anos, que era quando eu tinha só um filho ainda. Não sei porque que isso depois sumiu. Era sempre que eu dirigia numa estrada e eu tava dirigindo na estrada, né? É uma estrada que eu tinha bastante hábito de pegar, então é uma estrada grande ali, a rodovia dos Bandeirantes, que tem várias pistas por aí, várias pistas para voltar. E no meio, geralmente, tinha alguma divisória meio de cimento, assim, uma coisa assim. E me vinha a imagem de eu jogando a direção do carro nessa mureta e, tipo, sei lá, o carro capotando, todo mundo morrendo, assim. E claramente eu também não tenho nenhuma vontade de morrer, nenhuma ideação suicida, não quero que as pessoas da minha família morram. E quando vinha essa imagem, inclusive, vinha um comportamento de desacelerar, às vezes ir pra pista da direita, porque é uma coisa que eu tinha medo de bater o carro na estrada, de sofrer um acidente, se um caminhão vier na minha direção. Mas meio que, sei lá... minutos depois, acabou, assim. Mas você vê que é uma imagem mental, porque ela é intrusiva e você vê a cena, né? Você vê a cena ali acontecendo. É muito perturbador, causa ansiedade, causa sofrimento. Mas é algo que está vinculado a uma preocupação real. Agora, eu sou pai, que a pessoa, depois que ela vira pai, vira mãe, a responsabilidade aumenta no sentido de, agora eu não posso morrer mesmo, né? Tem alguém ali que depende de mim, um serzinho que depende de mim.
Então, é uma preocupação real que você tem. Mas a imagem mental não é uma coisa que aparece todos os dias ao ponto de você ter alguma coisa para compensar. Ou, por exemplo, de você ter um comportamento evitativo. Não pego mais estrada. Não pego mais estrada. Só vou andar de um motorista, não vou pedir para minha esposa dirigir para mim, não pego Ou mais. Ou até mais ainda, né? Não pego estrada ponto. Nem eu dirigindo, nem a esposa, nem o motorista, nem ninguém. Exatamente. Só ando de avião, sei lá. Exatamente. E da pessoa ficar isolada em casa. Né? Então... Aí a gente estaria falando de um toque. Aí a gente tá falando de um toque. Do seu caso, não. Você teve imagens mentais que, lógico, que geraram angústia, mas não fez com que você deixasse de fazer nada. Traz um sofrimento pontual, mas não chega ali a preencher o critério de perder 1 hora por dia ali. Né? Então, de você ficar checando alguma coisa, ou de você, por exemplo, checar o carro várias vezes antes de sair, com medo de ter Uma falha mecânica. Uma falha mecânica. Ou querer trocar de carro toda hora, comprar carro novo toda hora e me endividar. Ou não querer dirigir mais. Porque a evitação é um componente importante nesse sentido, né? Então, divido, sei lá, não vou mais dirigir porque esses pensamentos acontecem na minha cabeça, eu não quero mais ter eles, mas deixa de viajar com a família, tem um monte de prejuízo em torno disso. E é difícil fazer o diagnóstico nesses casos, já. Na pandemia, eu atendi uma enfermeira que estava com essa questão da limpeza. Só que quando ela falava na consulta, nas primeiras consultas, eu falei, gente, mas todo mundo tá, né? Assim, todo mundo estava trabalhando em TI, eu que trabalhava em SAMU, a gente realmente ficou mais ali atento, né? Em relação ao álcool e tudo mais, na época não tinha vacina. Então, eu acho que todo mundo ficou um pouco mais atento a essa questão do álcool em gel, todos os lugares tinham e tudo mais. Só que aí chegou um ponto que ela já não conseguia mais cumprir a rotina dela como enfermeira, porque teve uma cena, assim, que ela descreveu junto com uma técnica de enfermagem que era amiga dela, que foi na consulta, que ela esfregava, ela pegou uma buchinha de centro cirúrgico, né? Que não é pra gente lavar as mãos, normalmente. É só pro cirurgião ali entrar em cirurgia. Ela esfregou tanto a mão que as cutículas dela ali na unha começaram a sangrar. Nossa. De tanta força. E aquilo chamou a atenção dela ver a água escorrendo com sangue e não conseguir parar de tá sujo, tá sujo, tá sujo. E aquilo me impactou no sentido, eu falei, gente, ela já tem 40 anos. Então, assim, se a gente for pensar na epidemiologia, ela já tá fora, né? Que acima de 35 anos é raro o diagnóstico. E faz sentido ela se preocupar com isso, porque a gente tá vivendo uma pandemia, a gente perdeu muitos colegas, eu particularmente perdi colegas na pandemia. Então, a gente estava em sofrimento por conta disso. Só que aí chegou um ponto que ela já não conseguiu cumprir a rotina mais. Ela chegou a um ponto que em casa ela pedia pro filho tomar banho todos os dias em horários absurdos, assim, de ligar, toma banho agora, porque senão vai acontecer alguma coisa. Entendi. Olha, então esse aqui é o limite em que não é mais uma preocupação real, porque tá com medo de uma infecção ali, de uma contaminação pelo Covid. Já chegou no limite em que outras pessoas já estão sofrendo e a partir do momento que ela tá lavando as mãos, até sangrarem as mãos, isso já é um comportamento disfuncional. E aí é uma coisa que a gente fica em dúvida, porque fazia sentido ela ter essa preocupação. Mas aí isso foi aumentando, tanto eu falei, não, vamos observar, vai pra terapia, tudo mais, vamos observar, mas chegou um ponto, eu falei, não, realmente é toque mesmo. E remitiu, a pandemia passou, ela fez tratamento, inclusive ela foi uma que aderiu ao TCC bem, assim, acostumou, né, com a terapia e tudo mais, e remitiu pós-pandemia. Perfeito. Então tem um bom prognóstico, assim, né? Então, nesse caso, quando você tá falando da pandemia, me parece que a gente começou a falar de causas do toque, assim. Isso talvez tenha sido um elemento causal. A gente sabe que em comportamento humano, em transtornos mentais, a gente nunca tem a causa, a única causa, né? Geralmente é uma combinação de fatores. E no caso do toque, então, o que causa o toque? Por que alguém tem toque e eu não tenho toque? Por que alguém tem um toque mais grave e outro tem um toque mais leve? Quais são as causas? Assim, todo transtorno psiquiátrico parece que a resposta é a mesma, né? Então, é um transtorno neurobiológico, a gente sabe a circuitaria do toque, e ela tá tão delimitada neuroanatomicamente que hoje tem até neurocirurgias, né, que fazem ali com estimulação, de colocação de marca-passo, de tanto que a gente já conseguiu entender exatamente as estruturas anatômicas que estão envolvidas no toque. Mas é multifatorial, não é só uma questão de circuitaria cerebral. A gente sabe que tem um componente genético importante, tanto é que pessoas que têm parentes de primeiro grau com toque têm uma chance, né, a prevalência é 2 vezes maior do que pessoas que não têm o parente de primeiro grau com toque. E pessoas que têm o parente de primeiro grau com toque, que se iniciou na infância, têm uma prevalência 10 vezes maior. Então, a idade em que se inicia
o toque, né, quando é na infância, parece ser um preditor de prognóstico, de gravidade e do quanto que tem fator genético envolvido. E além disso, né, quando a gente fala sobre genética, me vem as aulas de genética assim, do ensino médio, que parece aquela coisa, né? Um gene pro olho azul, um gene pra cor do cabelo. E não é assim, é uma combinação de variantes genéticas que dão aquela condição, né? Então, não é um gene responsável pelo toque. E parece que nessas combinações dessas variantes, parecem ter muitas semelhanças do toque com alguns transtornos alimentares, como a anorexia. E aí isso faz muito sentido, porque realmente, na anorexia, o pensamento sobre não engordar, né, e sobre a própria questão de como a pessoa vê o corpo, é um pensamento muito obsessivo mesmo, né, porque realmente está na mesma circuitaria. Então, respondendo à causa do toque multifatorial, a gente sabe que tem componente genético, a gente sabe que tem alterações neurobiológicas que acontecem, são claras já essas alterações. É muito mais claro, por exemplo, do que a gente tem hoje o modelo para depressão. A gente sabe que também tem uma questão de, no toque, a gente tem menos transportadores de serotonina, e é por isso que a medicação serotoninérgica, que tem ação serotoninérgica, faz com que o quadro melhore. E também tem fatores relacionados a estresse. Aí do estresse, pode ser tanto o estresse ali que a pessoa passou em vida, né? O Covid seria um estresse, uma mudança de emprego, um divórcio, uma mudança de casa, qualquer tipo de estresse. E tem os fatores maternos. Então, o que a gente sabe, assim, que poderia proteger, né, a pessoa de não desenvolver o toque. Tabagismo materno, a partir de 10 cigarros por dia, já aumenta as chances de toque, prematuridade. E estresse durante a gestação. Então, a mãe que sofre algum tipo de abuso, tudo mais. E das crianças que desenvolvem toque, parece que estresse no sentido de abuso físico e sexual também são importantes no sentido da eclosão do transtorno. Então, todos esses fatores são importantes aí não tem uma causa única, né? Mas é uma junção aí de coisas. Coisas do tipo assim, ó. Vou te contar uma coisa que eu vivi quando o meu filho mais velho era pequenininho. Quando ele devia ter uns 2 anos, eu morava num prédio que tinha bastante área ali de criança, brinquedo, e tinha terra e não sei o quê. E geralmente o meu filho e outras criancinhas ali passavam ali uma tarde brincando e eles saíam assim, imundos, assim, né? Terra da cabeça aos pés e roupa imunda e o pé, assim, leva 3 dias pra voltar pra cor normal, aquela coisa assim, né? E tinha uma criança em específica, uma menininha, que ficava com uma babá e que a mãe tinha dado uma orientação de que ela era terminantemente proibida de se sujar. A criança não podia nem sentar num chão que era de... sei lá, se era um concreto, era um chão... não era terra, mas era um chão mais maciozinho, assim, sei lá. Tá? Então a criança sempre impecável, vestidinho e não sei o que lá. E assim, não podia sujar de jeito nenhum, nem comendo, né? Se comesse, tinha que usar um babador, porque não podia se sujar, não podia brincar na terra, não podia ir no escorregador, porque aquele escorregador, as crianças cheias de terra, como meu filho, estavam descendo, então sujava o escorregador de terra e tal. Esse tipo de coisa contribui no médio e longo prazo para talvez uma obsessão com limpeza, e pode contribuir, então, para um toque, por exemplo? Se a gente for pensar no mecanismo de aprendizado, né, essa criança aprende por mimética, né, por imitação. Então, ela nem aprendeu a brincar se sujando, né? Parece que ela tá sempre limpa e tudo mais. Não sei se a mãe tem toque ou é uma questão de perfeccionismo, a gente não sabe, né? Que a gente sabia era uma coisa um pouco de perfeccionismo e um pouco de imagem para os outros, assim. Tá sempre esteticamente perfeito, linda. Mas aí, se você for pensar, se for comparar o filho dela com o seu filho, você concorda que essa criança vai ter uma preocupação maior em relação à limpeza do que seu filho. Com certeza. Agora, se isso vai se tornar um pensamento obsessivo no ponto de ser toque, a gente não sabe. O que a gente sabe é que esse menino provavelmente vai ter uma ideia prevalente ali. Essa questão da limpeza vai ser algo que vai ser tipo um valor para ele quase, né? Que ele sempre vai pensar naquilo ali quase como o primeiro lugar, né? Diferente do seu filho que vai priorizar o quão divertido é o divertimento. Não importa se eu vou rasgar minha roupa. Se sujar, sujou. Eu me divertir. Para ele, não. Importa eu estar limpo. Então, pode ser só uma ideia prevalente, mas esse menino, assim...
querendo ou não, ele está numa educação mais obsessiva, né? Dessa questão de uma proteção, né? Mais rigidez. Mais rigidez cognitiva, né? Pouco flexível, né? No sentido de, eu só vou fazer se for do meu jeito, se eu tiver desse jeito. Se essa brincadeira suja, então já não quero. Até uma questão social mesmo, né? Essa criança deixa de socializar ali através da brincadeira, às vezes perde a parte lúdica de imaginar, né? Essa parte que a criança tem que ter, por conta dessa rigidez da mãe. Imagina Então, o empobrecimento do próprio repertório comportamental, né? Para ela resolver problema, para conversar com as outras crianças, né? Interagir. A linguagem mesmo pode ficar meio bagunçada. porque essa criança, um empurra o outro, e aí já chama atenção, já tem aquela briga ali, já resolve, né? Então, é importante a criança ter esse contato. E essa mãe que protege, assim, ele vai ter conflito com quem? Né? Se ele não pode nem se sujar, né? Então, parece que é uma proteção que não protege, na verdade, né? Vai dar problema lá na frente, né? Agora, se vai ser toque ou não, a gente não consegue dizer. Ô, Ju, a gente falou sobre características, conceitos, tipos, o diagnóstico, as causas, ou as possíveis causas, né, do toque. Eu queria... uma coisa que a gente faz, né? A gente chama muito psicólogo aqui, né? Porque a gente quer entender como a psicoterapia funciona e tudo mais. E hoje... Eu adorei porque a gente tem uma psiquiatra. É uma área, apesar de ter uma sobreposição, é uma área um pouco diferente. E eu tendo a acreditar que até os próprios... a população brasileira não tem muita noção o que um psicólogo faz e o que um psiquiatra faz, a diferença entre os dois. E a gente tem uma parte aqui que a gente eu procuro repetir essa pergunta porque eu acho que ela é bem importante para mostrar para as pessoas como a gente trabalha, tá? Então eu queria, assim, abrindo um pouco o teu consultório, né? Entendendo um pouco como funciona essa dinâmica, né? Imaginando que a pessoa aqui ouviu um monte de informação sobre toque e talvez ela esteja um pouco preocupada ou até mesmo não tenha muita noção de como isso funciona, né? Dentro do consultório da Ju, sabe? Como é que funciona isso? Porque existe uma mística sobre como o nosso trabalho funciona. Eu queria saber, assim, bom... Uma pessoa que está desconfiada que tem toque ou tem um familiar que talvez viu aí algum padrão diferente daquilo que poderia ser apresentado por outra pessoa, como é que funciona um atendimento psiquiátrico quando você recebe um paciente? Sei lá, eu fico imaginando que as pessoas têm, de novo, muita mística sobre isso. Como é que é? A pessoa vai lá, responde um questionário, você faz pergunta. Como é que é esse processo? Legal essa pergunta, sim, João. Importante, porque acho que a psiquiatria, ela traz muito estigma, né, de história dos... Enfim, da parte que a gente não gosta de lembrar, né, dos hospitais antigos, né, que só isolavam as pessoas e não tinham nenhuma preocupação de tratá-los, né. Então, é importante a gente combater, né, esses estigmas. Uma consulta psiquiátrica é uma consulta médica. E dentro dessa consulta médica... qual que é a diferença de uma consulta médica, né, com outro especialista, com um psiquiatra? Que o médico psiquiatra, muitas vezes, o que a gente tem para fazer o diagnóstico é justamente a anamnese, a história clínica do paciente. Então, todo o relato de vida do paciente, né, incluindo os sintomas, são importantes para a gente formular as hipóteses diagnósticas. Porque a gente é ainda muito carente de exames, né? Os exames são exames complementares, não são exames... que ajudam de fato no diagnóstico. Às vezes o exame ajuda a gente a excluir diagnósticos, não fazer diagnósticos. Então, a consulta psiquiátrica é como se fosse uma entrevista ali, uma conversa, onde a pessoa ela vai contar ali a história da vida dela, vai falar sobre os pensamentos, sobre o que ela sente, né, sobre o que está perturbando ali, o que tem causado sofrimento. E a gente vai fazer perguntas do dia a dia dela, né? Como que é a rotina, como que ela dorme, como que ela come, como são as relações dela. Então, no toque, a gente perguntaria, né? Como que esse pensamento começou? Né? Começou na sua infância? Começou agora? Tem alguma coisa que você faz que combate esse pensamento? Ah, eu tenho esse pensamento, se eu bato 3 vezes na madeira, fica tudo bem. Então, a gente vai fazer perguntas relacionadas ao transtorno. E uma coisa que eu gosto de falar até para os meus alunos, que as perguntas são direcionadas para excluir diagnósticos, não para fazer. Porque a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente coloca uma ideia fixa ali, né? Você entra no consultório e fala, acho que o João é ansioso. É pela cara do João, é ansioso. E aí parece que eu vou fazer as perguntas só para confirmar que eu tô certa. E, na verdade, eu tenho que fazer as perguntas para ver se eu não tô errada. Né? Na hipótese. Que é uma postura altamente científica, né? Exatamente. A gente é muito desconfiado, né, Ju? A gente duvida
daquilo que está acontecendo. A gente precisa confirmar aquela informação através dos fatos. Exatamente. Aí na consulta é muito importante, né? Ainda mais dependendo da idade, a gente ter um acompanhante ali. Então, até a pessoa que mais convive. Então, no caso do Jean, eu falei assim, leva a sua esposa, né? Se for uma criança, leva os pais, pra gente ver o que a família vê. Porque tem sintomas que são externalizantes. Então, por exemplo, se eu lavar as mãos durante 2 horas por dia, se você mora comigo, o Jean vai falar, cara, a Juliana não para de lavar a mão. Uhum. É externalizante. Perfeito. Agora, se for só um pensamento, no sentido de eu o tempo todo tendo uma imagem mental de caveiras aparecendo na minha cabeça. Assim. Caveiras. Só imagens. Como que você vai saber se eu não te falar? Aham. Eu tenho que te falar. Perfeito. Então, às vezes, no toque, a família nem sabe que o paciente está sofrendo. Porque quando a pessoa tem só essa questão dos pensamentos obsessivos e, às vezes, atos mentais, no sentido, às vezes, a pessoa ela fica, por exemplo, eu não posso, eu tenho que ficar conferindo várias vezes a mesma coisa. Então, abre uma planilha, ela tem que colocar sempre a mesma ordem e verificar várias vezes. Como que sua esposa vai saber que você fica horas na mesma planilha? Não tem como, porque o seu ritual não interfere na vida da sua esposa. Então, dentro da entrevista psiquiátrica, então é muito importante, né? Anamnese com o paciente, anamnese com, muitas vezes, essa entrevista familiar e o exame psíquico, né? Então, dentro do exame psíquico, a gente avalia como que está o humor do paciente, se o paciente está ansioso, se o paciente está agitado. Então, se for uma consulta presencial, a gente vê que o paciente está mexendo muito as pernas, ou a gente vê que a fala, às vezes, embarga um pouco, tem choro. Ou às vezes sente que o paciente está lentificado, falando devagar, porque está com depressão. Então, assim, tudo pra gente é importante. Então, dentro do consultório, eu falo que na hora que eu chamo o paciente para entrar na sala, ele já está sendo avaliado. Legal. Do jeito que ele levanta e me cumprimenta, a gente já começa a avaliar ele. Então, é uma consulta médica. A gente, muitas vezes, né, é necessário solicitar exames para confirmação, para investigação. Principalmente hoje que a gente vive muito indoor, né? Então, a gente tem que pedir as vitaminas, tudo mais, fazer investigação, tireoide, funções hepáticas, renais, porque... Mas aí não... Aí pra confirmar, excluir um diagnóstico de toque ou mais por conta de um cuidado mais amplo enquanto médica? Cuidado amplo, né? Porque, por exemplo, se eu vou passar um inibidor seletivo... De recaptação de serotonina. de serotonina. Ele pode ter uma repercussão renal, por exemplo. Então, eu preciso saber se está tudo bem. E muitas vezes o paciente que é adulto ali e não tem um problema de saúde, às vezes o cara tá 10 anos e não vai no médico. A última vez que fui no médico foi no pediatra, né? Há 30 anos atrás. E ele tá na tua frente ali, a oportunidade que você tem para cuidar da saúde do cara. E aí, assim, não vai ter um diagnóstico diferencial com os exames de sangue, assim, né? Diferente da depressão, que a gente vai ter que ver essa parte de tireoide, vitaminas, que realmente pode fazer um diagnóstico diferencial, no toque não. Mas é importante que a gente faça exames para a gente excluir outras causas no sentido de doenças gerais. Uma questão no toque que a gente presta atenção é o toque de início muito tardio. Então, começou aos 60 anos. É mandatório eu fazer um exame de imagem. Porque será que é um pensamento obsessivo ou será que é um toque associado a um processo neurodegenerativo? Será que essa pessoa está demenciando? E aí você exclui o toque. Aí a gente exclui, porque demência. aí é um pensamento relacionado à demência ali. Mas aí vai ter uma série de outras investigações para validar aquele resultado, né? Porque todo transtorno, né? A gente, no último critério, fala que os sintomas não podem ser explicados por outra causa. Então, se o pensamento começa aos 60 anos e pode ser explicado por um Alzheimer, né? O início mais precoce, aos 60 anos, então vai ser explicado pelo Alzheimer. Ou se a pessoa tem um pensamento muito acelerado. Aí chega, eu tive um paciente desse, usava cocaína, não conseguiu me dizer na primeira consulta. Na segunda consulta, eu percebi que tinha alguma coisa. Falei, tem alguma coisa que você não conseguiu me contar? Eu tô aqui. Não tem segredo. Você pode me contar que você matou alguém que fica aqui. Eu falei, Ju, eu comecei a usar cocaína há 2 anos. Então, os pensamentos eram causados pela substância. Então, não era toque. Era um transtorno por uso de substância. Então, a gente tem que sempre excluir outras causas, né? De como que o transtorno começou. Ou seja, a intervenção muda no caso, né? Ou seja, completamente. Muda completamente o desfecho. Mas olha só, Ju, eu toquei nesse assunto porque eu fiz 2 anotações aqui, né? Você tá falando um monte de coisa, um monte de perguntas que você vai fazer anamnese, talvez peça exames e tudo mais. E tem uma coisa que talvez existe uma ideia, né? Principalmente relacionado talvez a alguns profissionais de saúde, é o tempo da consulta.
tá? Eu tenho muita proximidade com profissionais de saúde e já ouvi muitos relatos de que médicos ou outros profissionais atendem em 15 minutos e fazem um diagnóstico e o paciente sai lá com uma medicação. A tua consulta, quanto tempo dura? Porque você está falando aí de um monte de coisa que acontece. Pelo menos aqui, há uma diferença talvez bem gritante sobre o tempo em que você vai levar para chegar a uma conclusão diagnóstica. Sim. João, na minha consulta é o seguinte, se é a primeira consulta, a pessoa já tem um formulário antes dela ir na consulta, porque tem coisas que as pessoas esquecem e tem coisas que as pessoas não sabem. Por exemplo, quais medicações você já tomou? Às vezes precisa perguntar para a mãe, ver receituário antigo. O que a sua família tem de doença? Às vezes a pessoa não sabe nem o que a família tem de doença. Então já tem um formulário pré-consulta onde eu pergunto mais ou menos tudo que eu preciso saber na anamnese mesmo para a pessoa ir se adiantando e ir pensando sobre. Então, quando a pessoa chega, eu já não é cru mais, eu já sei vários dados da vida dela. E durante a consulta, assim, a minha sessão é no mínimo 1 hora, entre 1 hora e 1h30. Não tem jeito de ser menos tempo. Até as consultas de segmento, 1 hora dá tempo. Agora, primeira consulta, com o formulário é 1 hora, 1h30. Porque é muita coisa que precisa ser investigado. O que é com formulário? Com o formulário que eu falo que esse formulário pré-consulta que eu faço, que eu já pego vários dados do paciente. Então você já talvez ganhou meia hora aí. Ah, facilmente. Facilmente já ganhei meia hora. Porque eu pergunto as medicações, qual medicação que deu efeito colateral, quais são os sintomas principais. Então, é até bom porque a pessoa ela se prepara para as perguntas da anamnese inicial. Então, de 1 hora, 1h30, uma primeira consulta. Porque, assim, o diagnóstico em 15 minutos não é possível de ser feito, João, porque é um diagnóstico que eu falo que ele é feito a partir do preconceito que a gente tem sobre aquela pessoa que a gente acabou de ver, assim. No preconceito, no sentido, é um conceito que eu formei antes de conhecer aquela pessoa. Então, a gente precisa de um tempo para avaliação. Até porque, se for um primeiro contato, às vezes o paciente chega, ele está inseguro. Uhum. Como que o paciente vai falar que tá com problema na libido, que tá com uma ejaculação precoce, ou que tá ansioso porque tá tendo uma relação extraconjugal, em 15 minutos de consulta, você precisa ganhar confiança, precisa quebrar aquele gelo inicial. Às vezes, 15 minutos é o tempo que o paciente demora para começar a falar o que realmente está acontecendo. Então, assim, esse tempo de consulta... E é por isso que eu não trabalho com um plano de saúde, né? Eu trabalho na minha clínica e na BeHealth, são atendimentos particulares, que permitem que você faça essa consulta mais prolongada. Né? Porque por conta de questões de logística, de valores dos planos de saúde, pagam muito pouco, né? Então, os profissionais acabam atendendo uma demanda muito grande para poder valer a pena financeiramente. Por exemplo, um plano da minha cidade, o psicólogo ganha R$14 a sessão e o psiquiatra R$27 a sessão. Então, tendo esse valor de consulta, muitas vezes a pessoa tem que atender 5, 6 pacientes por hora para valer a pena financeiramente. Então, isso acaba tendo muitos erros diagnósticos. Então, às vezes o paciente chega... eu sou bipolar. A gente vai ver um toque. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Você não consegue nem saber que raciocínio clínico o outro profissional fez para chegar a um diagnóstico errado desse. Não é nenhuma, assim, borderline e bipolar. Beleza, tem semelhanças ali que dá pra gente confundir algumas coisas. Mas, às vezes, diagnósticos completamente antagônicos. Certo. Então, tempo de consulta... Perfeito. 1 hora. E a gente já entra num tópico que, pensando aqui no ponto de vista de consulta, de diagnóstico, então, imaginando esse cenário de uma consulta de 1 hora, 1h30, talvez 2 consultas, talvez precise de uma outra consulta mais para frente, talvez, se confirma a hipótese de diagnóstica de TOC, né? Uhum. Existe uma expectativa, muitas vezes, das pessoas em que elas vão chegar no consultório, elas vão receber, então, uma consulta, elas vão fazer essa consulta e elas vão sair de lá com uma medicação. Porque se tem a ideia de que psiquiatra medica, psicólogos fazem intervenção psicoterapêutica. E as coisas não são... Né? Uhum. Como eu disse antes, existe uma sobreposição aí, né? É 100% de certeza, então, que uma pessoa diagnosticada com TOC vai receber uma medicação específica para o tratamento? Não. Primeiro porque muitas vezes a gente precisa falar com o familiar. Às vezes o paciente vem em primeira consulta sozinho e a gente precisa saber o que a família está fazendo. Segundo, às vezes o paciente começou com um quadro... Não é um quadro leve, mas é um quadro inicial, que a gente pode começar com TCC e a gente tentar fazer 4 sessões antes de começar a medicar. E, às vezes, o paciente não faz exames há muito tempo, então a gente precisa dos exames até para passar a medicação. Em alguns casos, não. A gente pede os exames, já começa com a medicação, porque é um caso que está muito grave e a gente precisa medicar.
Eu gosto de, às vezes, esperar o paciente começar a fazer a terapia, até com uma forma de barganhar com o paciente. Você já está fazendo a sua parte? Que eu não vou fazer minha parte até você fazer a sua. Mas, no caso do toque, que é realmente muito efetiva a TCC, né? Então, a maioria dos pacientes, aliás, eu acho que eu não tenho nenhum nesse momento que não está fazendo a terapia combinada. De medicação e TCC. Legal. Por que eu cheguei nesse ponto? Porque lá na BeHealth a gente chega e já entende a importância. Inclusive, a gente discutiu várias vezes isso, né? Mas peraí, como é que a gente começa o atendimento? Então, as pessoas dizem se elas querem fazer psicoterapia ou elas entendem, talvez queiram já iniciar um tratamento psiquiátrico, enfim. Agora, o que a gente entende? A gente entende, como a gente já discutiu, né, Ju? A ideia é que a gente tenha, na maioria dos casos, ou talvez todos os casos, como você mesmo diz, que a gente tenha uma psicoterapia associada. Porque isso aumenta a probabilidade do paciente melhorar. Né? Então, imagina o seguinte, aquele trabalho que muitas vezes de psicoeducação, de ensinar o paciente sobre o próprio transtorno, ou sobre o uso da medicação, enfim, boa parte disso já acontece em psicoterapia. Então, a interlocução entre essas duas profissões, tanto o psicólogo quanto o psiquiatra, aumenta a probabilidade desse paciente melhorar. Então, quando ele já vem associado a uma psicoterapia, o paciente já chega na psiquiatria, muitas vezes, já bem estruturado, já bem organizado para que a intervenção medicamentosa possa funcionar melhor. E talvez até a psiquiatria exclua a necessidade de uso de medicação. De medicação. Ou tenha que usar a medicação numa dose menor, que tem menos efeito colateral, ou por menos tempo. Ou o paciente remite, né? Então, a gente faz uma prevenção de recaída ali. Então, ele começa a terapia. Né? Na primeira fase, a gente, além da investigação, né? Num setting terapêutico do psicólogo, vai fazer a psicoeducação, vai ver os sinais e sintomas, vai acompanhar o progresso, né? Se for fazendo a exposição com prevenção de resposta. E depois vai trabalhar a prevenção de recaída antes de dar alta. Então, às vezes, muitas vezes, com esse paciente, ele usa menos tempo de medicação. E menos tempo de medicação, estou falando menos dinheiro que esse paciente gasta. Menos efeito colateral, né? De libido, de sono, de ânimo, né? Que tem efeitos colaterais das medicações. E um tratamento mais efetivo, ou seja, esse paciente vai ficar mais tempo sem sintomas. Então, assim, a gente sabe que tem algumas profissões que elas são... Não dá para separar, não é uma questão de, assim... Nossa, a Juliana é legal, ela trabalha interdisciplinar. Assim, eu não posso trabalhar sem ser interdisciplinar. Não é uma questão que eu sou uma psiquiatra que realmente sou apaixonada por psicoterapia. Não tem nada a ver com isso. Não tem jeito. É a mesma coisa que o ortopedista não ter fisioterapeuta, o cirurgião plástico não ter o esteticista. Se o ortopedista não tem um fisioterapeuta para trabalhar junto, o resultado da cirurgia não vai ser bom. Se o plástico não tem esteticista, o resultado da cirurgia dele não vai ser boa. Então, a minha intervenção precisa do psicoterapeuta, do psicólogo. Não tem como a gente dissociar essas duas funções. Então, não é uma questão de... às vezes eu vejo até quando eu acompanho, né, consulta de aluno meu, né, quando a gente vai dar conduta, seria interessante que você fizesse atividade física, cuidasse melhor do seu sono, que você fizesse terapia. Né? Seria interessante. O meu paciente que vai no consultório mesmo, eu prescrevo no receituário, igual eu prescrevo medicação, atividade física, meditação, que não sei o quê. Porque aí no outro dia, no outro mês, eu cobro. Eu tava no receituário. Porque ele fica mal de não fazer, porque ele vai ver lá que eu fiz à mão. Meditação, atividade física, terapia, é uma prescrição médica. Né? Faz se você quiser e se tiver tempo. Você tem que fazer para você melhorar. Então, melhora o prognóstico, assim. E é uma coisa, não é que a gente está falando que a gente acha que melhora, assim. Em relação a TCC para o toque, é o que mais tem evidência. Eu posso só complementar aqui, claro. Gente, desculpa. Na clínica, a gente tem um formulário onde a gente aplica e a gente pergunta, a gente interage com as pessoas. Você tem os assistentes, as pessoas vão lá, tiram suas dúvidas, né? Os pacientes tiram as suas dúvidas com os assistentes, com as respostas que a gente tem lá, Ju. Uma pergunta que se repete muito é: quanto tempo eu preciso ficar em tratamento? Eu sei que varia muito, mas eu queria aqui uma estimativa média, se você puder dar, assim, um tratamento comum de toque, por exemplo, que é o tema que a gente está falando. Quanto tempo a pessoa precisa ficar em tratamento, que nesse caso psiquiátrico, talvez até psicológico, mas pensando do ponto de vista de tratamento, assim, qual é o tempo médio que uma pessoa fica? Porque eu acho que é uma dúvida muito grande, porque não, assim, é difícil encontrar essa informação. Você podia estabelecer mais ou menos aqui? Eu sei que isso varia bastante. Sim, varia bastante, João, e isso as pessoas não sabem porque é um erro do profissional. Certo. Né? Porque quando o paciente ele vai na consulta, a gente tem que dar uma estimativa para o paciente. No sentido dele entender como que é o processo. No toque, qual que é o problema do tratamento medicamentoso?
a gente precisa de altas doses do inibidor seletivo de captação de serotonina para o paciente estabilizar. Então, a gente usa doses até que a gente chama de off-label, né? Que está fora da bula. Então, por exemplo, estalopram, que é uma medicação que a gente usa até 20 miligramas para depressão. No toque, a gente chega a 30 miligramas em 3 meses. Então, é um tratamento... Do toque, o tratamento é mais chato. Porque, para depressão, em 1 mês, a gente já começa a ver resultado, com progressão de dose, ansiedade também. É muito comum a gente ver progressão. No toque, para avaliar melhora, às vezes demora 3 meses para começar a ver melhora. Não é que o paciente está 100%, é para ele começar a ver que o tratamento está andando. Entendi. Então, no toque, eu costumo dizer para o paciente assim, olha, menos de 2 anos, muito provável que não. E é uma doença que tem um caráter de agutização, assim, durante a vida do paciente. Então, o paciente fica estável, às vezes reduz a medicação, mas fica ali com alguma dose que ele ficou estável. Aí tem um estresse, um divórcio, aí volta de novo os pensamentos, ou voltam de novo os rituais. Então, é difícil o paciente do toque ter alta médica no sentido de ter melhora, igual do episódio depressivo, que melhora e realmente o paciente fica 100%. A maior parte dos pacientes tem sintomas residuais. Então, eles ficam com algum grau ali de uma imagem mental, um pensamento intrusivo. Não chega a atrapalhar tanto a vida dele, mas é difícil a remissão completa. Então, é um transtorno que tem um caráter mais crônico mesmo. Certo, mas a gente quer melhorar a qualidade de vida desse paciente. Sim. Então, a pessoa pode estar perguntando, pô, mas eu vou levar 2 anos para finalizar meu tratamento, ou pelo menos 2 anos, ou vou ficar... Mas eu acho que esse cálculo tem que ser feito dentro da sua qualidade de vida, né? Então, a gente não tem aí uma... Não é que nem uma gripe, que a gente vai lá, espera 7 dias, passa e tá tudo certo, né? A ideia, a proposta aqui é que a pessoa receba um tratamento eficaz e que isso melhore a vida dela como um todo. Sim. Isso vai levar 2 anos, que bom. E a questão é, né? 2 anos de tratamento, qual é a alternativa? O resto da vida sofrendo? Exatamente. Sim. Eu prefiro me tratar por 2 anos e não sofrer pelos próximos 30. Né? Assim, então, eu tenho um paciente que era muito emblemático, assim, que eu atendi na faculdade, eu não era psiquiatra ainda. Ele via numa cidade de 5 mil habitantes que tinha uma rua principal, que era a avenida, que tinha a igreja matriz da cidade. E ele era carteiro, então ele ficava andando e voltando. Toda vez que ele passava em frente da matriz, ele tinha que fazer o sinal da cruz 13 vezes. E aí, pensa um carteiro que passa na frente da igreja 13 vezes, sinal da cruz, sinal da cruz. E todo mundo chamava ele na cidade de o doidinho. Porque todo mundo... Devia até cansar o braço, né? Porque imagina... Não, é muito cansativo. Imagina todo mundo rindo da sua cara com uma cidade que todo mundo se conhece. E aí, com o tratamento, né? Eu falei, e aí, como que você tá? De 0 a 100, você melhorou quanto? Doutora, 80%, que eu ainda faço 2 vezes. Mas, se a gente for ver 2 vezes, quanto tempo que ele demora? E 13 vezes, quanto tempo que ele demora? É lógico que a gente sempre quer a remissão completa. O nosso objetivo, na psiquiatria, na psicologia, na saúde mental, é remissão completa. Mas qualquer ganho que a gente tem, a gente vai preferir, lógico, fazer o tratamento para ter um ganho parcial do que não fazer o tratamento e ter uma perda completa da funcionalidade. Então, é esse prós e contras, né? Legal. E na psiquiatria, assim, até dei uma aula de depressão maior esses dias, foi até para um grupo de psicologia. E eu perguntei assim, ô Jean, se você vai consertar seu carro e o cara fala para você assim, Jean, seu carro tá 80% bom. Você fica contente ou você fica, cara, nossa, mas é meu carro, cara, é 100% que eu quero. Uhum. Dá uma sensação ruim, né? Eu não ia dirigir se o mecânico fala, Ju, 80% eu garanto. E às vezes na psiquiatria, eu sinto que a gente, como a gente tem transtornos muito crônicos, a gente fica satisfeita às vezes com 80%. Quando o paciente fala, eu tô 80% melhor. Você fica feliz. E aí eu tô me treinando até de não ficar feliz com 80%. De não, mas o que falta? Tem que chegar no 100%. E aí eu acho, Ju, que tem até uma discussão, talvez aí, que a gente fez no episódio anterior que você veio, quando a gente discutiu normal e patológico, que é qual é a gradação, né? Porque talvez uma pessoa que faça o sinal da cruz toda vez que passa em frente à igreja, talvez a gente comece a sair do campo da patologia e chegue ali no campo da crença, da religiosidade, da fé. Aí entra nessa análise de qual é o prejuízo, sei lá, pro braço, qual é a crítica social que ele tá recebendo de o doidinho da cidade. Então... se você não viu, a Juliana já esteve aqui no Saúde Mental em Evidência. A gente debateu o que é normal, o que é patológico, o que caracteriza um transtorno mental e muitas outras coisas, tá? E isso é interessante, Jean, porque olha só, primeiro, esse paciente ele deixa de chamar a atenção da população
E o mais interessante, o pensamento era, se eu não fizer 13 vezes, eu vou pro inferno. E o outro pensamento é o seguinte, passei na frente da igreja, eu tenho que fazer o sinal da cruz. Então não existe mais sofrimento. Existe o ritual, que muitos católicos vão ter, mas que não gera mais aquele pensamento de, se eu não fizer, eu vou ser punido. Então isso já melhora a qualidade do indivíduo. Com certeza. A qualidade de vida do indivíduo, né? Com certeza. Agora, eu quero perguntar uma coisa, emendando ali nas perguntas que o João estava te fazendo, que é o seguinte, você falou assim, tá, o que a gente tem do ponto de vista de pesquisa científica, na parte da psicoterapia, é que o melhor tratamento para TOC é a TCC, a terapia cognitivo-comportamental. Só que terapia cognitivo-comportamental é uma família de tratamentos, de intervenções. A gente tem a terapia cognitivo-comportamental mais clássica, né, usa muito na depressão, na ansiedade. A gente tem terapia comportamental dialética para borderline, a gente tem terapia de aceitação e compromisso, etc, etc, etc. Quando a gente fala da terapia cognitivo-comportamental pro TOC em particular, como é mais ou menos assim essa terapia? Que características ela tem? Por que eu tô te perguntando isso? Faz 15 anos que eu sou terapeuta, que eu atuo como psicólogo clínico. E eu não tenho esse número, mas a maioria dos pacientes que eu tive na vida já tinham feito terapia. E pelo menos metade deles já me contou absurdos, assim, do que terapeuta falou, assim. Eu já tive caso, por exemplo, de terapeuta dizer pro paciente que o problema dele não era psicológico, o problema dele era de exorcismo. Né? Tipo, já chegou nesse nível, assim. Então, pra quem tá vendo a gente e é leigo, não é profissional de saúde, não entende nada de psicologia, acha que terapia é tudo igual, que cara tem essa terapia cognitivo-comportamental pra TOC? O que o terapeuta faz? Conta um pouco essa... O que a gente chama de, né, a terapia de exposição com prevenção de resposta, né? Que seria ali a primeira linha. Então, o que é? Eu vou dar 2 exemplos que eu já fiz como terapeuta. Então, um paciente meu tinha um pensamento que se ele entrasse no elevador, o elevador ia cair num poço. Aí a gente pegou um centro comercial da cidade, que tinha um elevador. Hoje a gente vai lá apertar o botão do elevador. Nossa, doutora, eu vou ter ansiedade. Não, vou estar lá com você. A gente vai lá. Você foi junto com ele? Fui junto com ele. Foram 8 sessões. A gente foi lá, não conseguiu apertar o botão do elevador. Não, hoje eu vou apertar e você vai ver o elevador abrir a porta. Beleza. Gerou uma ansiedade, mas ele já ficou feliz de ter visto um elevador tão perto. No segundo, vai lá, aperta o botão do elevador. No terceiro, já começou a aumentar a ansiedade. Você vai entrar no elevador comigo e vai sair do elevador comigo. Só entrar e sair. Já teve um ataque de pânico. A gente fez respiração. No caso dele, ataque de pânico mesmo. Ele usou até Rivotril sublingual lá comigo. E a gente demorou mais 2 semanas para fazer a terceira etapa. A gente vai entrar junto, vai subir um andar, vai descer de escada. Só subir um andar. Também, novamente, já teve uma ansiedade, mas já teve um grau, assim, de... Ele já teve um pensamento de que é um ataque de pânico e isso vai passar, né, doutora? Vai dar um pique e vai passar. Então, ele já teve uma questão de aceitar que iria ter um momento muito ruim que ele iria suportar e depois ia melhorar. Eu falei, não, a última vez que eu uso o Rivotril. Aí, depois das outras sessões, até chegar um ponto dele entrar, subir e descer sozinho. E eu esperando ele lá embaixo. Que o paciente, ele entende que ele vai ser exposto àquele pensamento, que ele vai gerar ansiedade, sim, mas a gente vai lidar com aquela resposta que ele vai ter fisiológica de outra maneira. Então, ele vai suportar aquela resposta por mais tempo. Então, o terapeuta acompanha o paciente. É um trabalho... tem que ser muito detalhado pelo psicólogo. Ele não pode falar, olha, hoje você não vai lavar a mão hoje. Não, o psicólogo muitas vezes tem que estar do lado do paciente para fazer. Né? Então, às vezes, mesmo online, coloca o celular ali, o paciente fica junto com o psicólogo orientando, fazendo as técnicas de mindfulness para ver se o paciente relaxa e tudo mais. Outro paciente que eu fiz também era esse do clique da porta. Hoje a gente vai fazer só uma vez. Vai fazer uma vez, coloquei a cadeira e ficou olhando a porta, respirando comigo, fazendo técnica de distração, até ele entender que o pico de ansiedade era uma questão de 10, 15 minutos que depois ia melhorar. Então, assim, a gente vai treinando o indivíduo a suportar o sofrimento ali e não responder
ao pensamento com um comportamento compulsivo. Porque a resposta ela é meio que automática acontecendo automática. ali, né? Ou seja, tem um desconforto acontecendo, o que a gente quer é que ele resista a isso para ele, no final das contas, entender que isso não vai matar ele, que não vai machucar ele mais, e realmente a resposta diminui, ele consegue relaxar. Assim, dentro da circuitaria do toque, né, tem uma parte do córtex órbito frontal ali que faz até essa mede o quanto que aquilo é perigoso ou não. E aí, o toque, aquilo não funciona de maneira adequada. Então, para ele, tudo vai gerar muito perigo, né? Então, na TCC, assim, o que eu acho muito lindo, né? Porque a gente atua diretamente nesse circuito, né? No sentido de você vai ver que nada vai acontecer de mal e você vai suportando até o momento que ele vai falar, pensei sobre a porta, mas eu não vou ficar fazendo clique, né? Então, seria a primeira linha. Esse tratamento de expor o paciente à situação que ele tem medo, entendi que é bem gradual, né? Então, vai olhar para o elevador, vai entrar no elevador e vai sair. Talvez vai viajar no elevador por um andar, e talvez vai viajar no elevador por 2 andares. Então, é essa exposição em que ele é colocado na situação e que ele não faz o ritual, né? Não faz o comportamento ali compulsivo. Que o dele era evitação, né? Evitação. Então, já nem ia. E esse tratamento, ele já foi pesquisado? Quando você diz primeira linha, quer dizer que ele foi amplamente pesquisado? Foi amplamente preconizado. Tem evidências de que ele é eficaz. Tem evidência que ele é eficaz. E na TCC também, a gente vai trabalhar também as crenças que são subjacentes. A gente não vai ficar só... Imagina uma sessão que eu só vou ficar perguntando de pensamento e ritual. Não é só isso. Dentro do toque, a gente sabe que o indivíduo ele vai ter várias outras crenças no sentido de perfeccionismo. É um indivíduo que tem pouca flexibilidade cognitiva, então ele tem muita dificuldade de aceitar mudança, muita dificuldade de aceitar o imprevisível. E na nossa vida a gente vai ter imprevisibilidades ali que estão fora do nosso controle, né? Então pensa no indivíduo com toque na minha situação de ontem. O voo, não sei se vai cancelar, vai atrasar, não sei se vai chegar. Já iria te ligar 2 horas da manhã, já não sei se eu vou chegar. João, como que eu vou fazer? Lida muito mal com mudança. Então, a gente tem que trabalhar com essas crenças também que esse paciente tem e de trabalhar que pensamento é pensamento. Pensamento não é realidade, né? Para ele ir se distanciando desse pensamento, né? Que ele é tão fundido, né? Com aquilo que ele pensa é a verdade, é o que vai acontecer. Não, o pensamento não é uma premonição. É só um pensamento. Vamos cuidar dele nessa parte cognitiva. Então, dentro do toque, a TCC seria o mais indicado. E assim, a gente tem que ter muito cuidado para falar sobre isso, né, Jean? Eu tenho até perto de vocês dois ainda, que são psicólogos, porque existem comorbidades que podem estar ali, que podem estar mais graves que o toque, que mereçam, às vezes, outro início ali de terapia, né? Então, tem uma hierarquia de intervenções, hierarquia de intervenção. Tem uma paciente que tem toque e ela tem personalidade borderline, que nesse momento é muito mais grave, porque no sentido que coloca ela em risco por automutilação, tentativas de suicídio sucessivas. Então, foi para um terapeuta que trabalha TCC e DBT, e a gente conversou, falou, olha, vamos primeiro pela DBT, porque a gente precisa regular essa paciente emocionalmente, porque isso coloca ela em risco de morte. O toque é algo que acompanha ela há muito tempo, é ruim, tira a qualidade de vida dela, mas isso vai ser secundário nesse momento. Perfeito. Não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo, né? Porque quando a gente fala sobre primeira linha, padrão ouro, a gente olha o padrão DSM ali, o paciente do livro, do algoritmo. E o paciente real, né, a gente que trabalha com clínica, é um paciente que a gente vai trabalhar com um transdiagnóstico, um paciente que ele tem várias coisas além do toque. Perfeito. Às vezes o paciente tem toque, é médico e não dorme à noite. Certo. Né? Piora tudo. A gente tem que começar pelo básico. Mas vamos aprofundar um pouquinho só isso, só para a gente entender as comorbidades. O que é mais comum quando um indivíduo é diagnosticado com toque, né? Quais são os outros transtornos de fundo que podem aparecer ali? O que realmente está associado? Que é mais comum? Você fala em transtorno borderline, mas eu acredito que isso é bem raro acontecer. É mais raro. O toque, a comorbidade é a regra, não é a exceção. Certo. Então, eu até reli ontem, né, dentro do tratado para pegar justamente o percentual certinho. Se a gente for pegar em relação aos transtornos ansiosos, 76% dos pacientes que têm toque têm algum transtorno ansioso.
algum transtorno ansioso. Fobia social, fobia específica, ansiedade generalizada, transtorno do pânico. E isso pode ser muito confundido por um clínico. Ou seja, Muito. pela família. Não, esse cara é só ansioso, Parece né? que é tag só, muito preocupado. Uhum. E às vezes ele tem pensamento obsessivo que é agudistônico, não é uma preocupação que condiz, né? Então, se a gente for pegar em relação ao espectro da ansiedade, é o mais comum, 76%. Agora, se a gente pegar um transtorno isolado, então, qual é a comorbidade ou transtorno? Aí seria o transtorno depressivo maior, né? Mais comum até que o transtorno bipolar seria a comorbidade mais comum. E se a gente entender, assim, até a evolução do DSM, né? Até o DSM-4, o TOC estava dentro do espectro da ansiedade. Foi a partir do DSM-5 que o TOC, né, foi para o espectro dos transtornos obsessivos compulsivos. DSM-4 é de 1994, a revisão é de 2000. DSM-5 é de 2012 ou 13, e 12. o revisado é o de agora, De né? agora. Então, no 5, 2012, o TOC saiu da ansiedade e Isso. virou o quê? Até o DSM-4, o TOC estava dentro dos transtornos ansiosos. Então, tinha TAG, fobia social, não sei o que lá, transtorno obsessivo compulsivo. A partir do DSM-5, eles colocam uma nova categoria, então seria um espectro do obsessivo compulsivo. Então, tem o TOC, tem o dismorfismo corporal, o transtorno de acumulação. Então, tem outros transtornos relacionados, né? Até agora no CID-11, eles colocaram um Tourette dentro desse espectro obsessivo-compulsivo. Então, a ansiedade ela é tão comum, ela é tão a regra, que o TOC fazia parte das síndromes ansiosas. E hoje a gente já tirou, né? Já difundiu aí, agora tem as síndromes ansiosas e as síndromes obsessivas compulsivas. E se a gente for pensar na comorbidade mais comum, que se a gente for pensar como transtorno único seria a depressão maior, faz muito sentido não só como comorbidade, mas como consequência. A pessoa que tem TOC, ela sofre muito, porque ela não tem controle dela. Ela não pensa o que ela quer pensar, o pensamento invade, e o comportamento dela é uma reação do pensamento. Ela não quer agir, mas ela age, ela se sente compelida a fazer. Então, muitas vezes o paciente ele desenvolve a depressão por conta dos sintomas do TOC, por essa sensação de falta de controle dele mesmo, né? Então, é bem importante a gente, quando o paciente chega com depressão e relata isso, a gente perceber, assim, às vezes quem veio primeiro foi o TOC e a depressão nada mais foi do que uma consequência ali dela não conseguir lidar com o transtorno, né? E que tem várias camadas aí, né? Tem camadas do desenvolvimento de uma depressão, camadas de pensamento, uma camada de comportamento, ou seja, isolamento social, você tem uma resposta ao estresse extremo, um desconforto gigantesco. Então, é bem característico a gente ver que a depressão geralmente é uma sucessão, muitas vezes, de um outro transtorno de fundo. Né? Exatamente. Ô, Ju, mais cedo você falou sobre... Você deu um exemplo da família que construiu um banheiro exclusivo para uma criança fazer os seus rituais ali, as suas compulsões, né? Então, a família, nesse sentido, ainda que com as melhores intenções, ainda que com a ideia de diminuir o sofrimento, estão ali, de alguma maneira, fomentando o TOC daquela pessoa, daquela criança. Queria te perguntar como que familiares, amigos podem atrapalhar, podem, de alguma maneira, fomentar o TOC e, por outro lado, como que eles podem ajudar alguém que tem TOC. Então, tem algumas formas dessa família estar piorando ali, que a gente chama de acomodação familiar, né? A família vai tentando deixar o indivíduo menos desconfortável. Acho que esse seria o termo mais correto em relação aos rituais. Então, por exemplo, né, essa família construiu um banheiro. Tem famílias que compram quantidades absurdas de produtos de limpeza para uma criança, para um adolescente. É uma forma de acomodação. Tem famílias que deixam de fazer as coisas, então entra na evitação do paciente. Então, ele não vai em restaurante porque ele tem que passar na mesma porta 3 vezes, ou porque ele tem a questão da limpeza e acha que tudo é sujo, não consegue ir no banheiro, ou às vezes deixa de ir numa festa, num show, em algum lugar que ela vai ter que usar o banheiro público. Então, a família deixa de fazer coisas, é como se a família inteira tivesse com TOC. Nesse sentido, no sentido que a família inteira deixa de fazer situações ali que seriam normais para casa, para evitar com que a pessoa tenha que lidar com o sofrimento. Ou, às vezes, a família participa dos rituais. Por exemplo, reassegurando o tempo todo. Então, se eu fico... Hoje, eu não atropelei ninguém lá embaixo, né? Você me viu chegando, não atropelei ninguém. Aí você, não, Ju, não foi. Aí daqui 10 minutos. Eu vi, não foi mesmo. Ô, Jean, mas será? Vamos lá embaixo descer comigo, ver? Vamos lá ver.
E aí você vai junto e fica o tempo todo reassegurando. Sendo que, na verdade, a gente não deve ficar reassegurando o tempo todo. Né? A gente não vai ignorar a pessoa, mas você fala uma vez e depois você para de falar. Eu poderia responder na segunda vez, eu já te respondi. Sim, exatamente, eu já te respondi. Uhum. Você já sabe a minha resposta, eu já te respondi. Ou de participar do ritual mesmo. Tem casas que as pessoas ficam até com essa questão da simetria da organização, para o outro não se incomodar. Ou essa questão de ficar voltando para checar o gás. A família inteira volta para ir checar o gás, para ver se tem luz acesa, para ver se tem alguma coisa. Então, a família ela não pode participar ou reassegurar esses rituais. Né? Então, isso não é brincadeira, não é engraçado. Então, eu já vi família fazendo piada assim, na minha frente de consulta. Ih, doutora, arruma aqui sua mesa, né? Que eu sou meio bagunceirinha na mesa. Arruma aqui sua mesa. Gente, não é engraçado. Essa pessoa sofre por conta disso. Não é uma mania de, gosta das coisas certinhas. É um sofrimento para aquela pessoa, né? Então, a família, ela não pode fomentar ali os rituais, de apoiar, de deixar essa pessoa mais confortável com os rituais. Então, até recomendo famílias que têm, né, adolescentes ali que conseguem ficar sozinhos em casa. O adolescente não quer sair, essa família vai sair. Essa família vai no cinema. Essa família vai fazer as coisas normalmente enquanto esse adolescente ou enquanto esse adulto está em tratamento. Então, a família não pode deixar de fazer as coisas. E o que a família precisa fazer? Primeiro, a família precisa passar por um processo ali, tanto com o psiquiatra, seja com o psicólogo, de psicoeducação, no sentido de entender o que é toque, para na hora ali de alguma situação que às vezes a pessoa precisa reagir, ela não consegue reagir porque ela está no ritual, para não ter uma comunicação violenta. No sentido, João, a gente vai atrasar lá, porque você fica aí lavando a mão e começa a xingar e começa a ser hostil. A família precisa entender o que é o toque e ajudar no tratamento no sentido de, né, vai no psiquiatra junto, vai no psicólogo, vamos ver se está tomando a medicação corretamente, porque a pessoa ela pode ter um pensamento que aquela medicação vai fazer mal. Ô, Ju, isso aqui eu acho bem importante e trata de um ponto seguinte. Beleza, eu não vou ficar reforçando aquele comportamento de organização ou aquele toque do indivíduo, mas também eu não vou ficar bagunçando aquilo que ele está fazendo. Então, por exemplo, ele está lá organizando o lugar dele, a mesa dele, eu não vou lá ficar tirando as coisas do lugar só para gerar um desconforto na pessoa. Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode pensar que, eu acho que essa é uma dúvida bem grande da nossa audiência, que é o seguinte. Bom, eu tenho um irmão, tenho um tio, tenho um esposo, uma esposa, que eu estou identificando que tem sinais ali que talvez possam ser de toque. Mas ele não quer fazer tratamento. Como eu ajudo uma pessoa a buscar o tratamento? Eu acho que esse talvez seja uma das grandes dúvidas de como conduzir esse caso. Porque, bom, não dá para ficar desse jeito, porque, enfim, a pessoa está em sofrimento, as pessoas ao redor dela também estão, mas a pessoa, o indivíduo que está sendo acometido por um transtorno, não quer fazer tratamento. Como é que você falou assim, talvez a família ali precisa receber informações de como ajudar essa pessoa. O que você tem para dizer sobre isso? Como é que a gente ajuda uma pessoa que não quer, ou pelo menos não consegue iniciar um tratamento, não consegue ir a uma consulta? O primeiro ponto, assim, que a gente nunca vai abordar essa pessoa no meio de uma crise ou enquanto ela está fazendo o ritual. Muitas vezes, às vezes o esposo quer intervir. Não, você precisa de um psiquiatra, você precisa se cuidar. No meio do ritual ali, onde a única coisa que ela consegue pensar é dela amenizar a ansiedade através do ritual. Então, o primeiro ponto, essa conversa precisa ser no momento que a pessoa está estável, no sentido que ela não está na compulsão, não está ali com um pensamento obsessivo. E a conversa tem que ser direcionada no sentido, primeiro, de um acolhimento, né? De, eu tô aqui porque eu me preocupo com você, eu quero te ajudar. Ou seja, nada daquilo. Você tem um transtorno, você tem que ir ao médico, porque isso aqui está insuportável. Exatamente, não é por aí. Não é acusando, né? Primeiro, um acolhimento mesmo, de falar que a intenção é de ajuda. E segundo, mostrar, porque às vezes a pessoa está tanto tempo ali que ela não consegue perceber os prejuízos. Quais perdas essa pessoa está tendo? O que é muito parecido, se você está assistindo ter um filho que é dependente químico, é muito parecido, né? Então, fora do uso da substância, senta com a pessoa, acolhe essa pessoa, fala quais prejuízos, o que você está perdendo por conta do toque? O que você não consegue realizar na sua vida que você identifica como um valor, como um sonho que você tem e que você não consegue por conta dos rituais, que você não consegue por conta dos seus pensamentos. E o quanto que você sofre por conta disso. Então, acho que o primeiro ponto é mostrar os prejuízos. E uma coisa que é interessante, João, que muitas vezes essa pessoa tem
poucos prejuízos, entre aspas, sociais, familiares, porque a família inteira entrou nessa acomodação familiar. Então, eu sempre peço para a família tentar viver a vida da maneira que é natural para eles. Então, esse paciente não vai no restaurante, não vai, por exemplo, eu não come a pizza porque a pizza vem numa caixa em que ele acha que está contaminada. Vocês vão pedir a pizza e vão comer. O que ele vai comer? Ele que se vira. Ele que vai se virar. Porque esse paciente precisa começar a ter prejuízo também. Porque às vezes a família não deixa chegar, principalmente quando a gente fala de criança e adolescente. A mãe, o pai, eles querem proteger essa criança porque essa criança já sofre. E às vezes essa criança, não vê que ela está tendo prejuízo. Principalmente adulto jovem ali, né? 18, 19 anos. Não conseguem perceber esse prejuízo. Então, acho que a melhor forma é de levar, é de mostrar esses prejuízos e pedir, vamos em uma sessão com o psicólogo? Uma. Vai pagar pacote. Vai fazer uma sessão com o psicólogo. Não vai no psiquiatra. Às vezes o psiquiatra a pessoa fala, não quero médico de louco. Não tem problema, vamos uma sessão do psicólogo. E às vezes o psicólogo num acolhimento de primeira sessão, perguntando outras coisas. Mas daí vamos junto. Vamos junto. Vamos junto, porque assim, não vai você, porque isso é bastante comum, né? Eu quero que você vá. Não, vamos junto. Vamos junto, todo mundo ali. E tem uma coisa, cara, que é muito comum na população geral, que é falar sobre psicoterapia quase como uma punição. Certo. Né? Tipo, você precisa de terapia. No sentido de... Você é o problema. Você é o problema, você é louco, você... É quase que um castigo, assim. Entendeu? Vai pra terapia. Ai, credo. Vai, né? Então, não como uma forma de ajuda, como uma forma de cuidado, como uma forma de florescer, né? Mas como uma forma de punição mesmo. E acho que isso não pode ser feito de jeito nenhum. Legal. E isso também corrobora uma coisa. Bom, ele não quer ir junto. Porque daqui a aqui, talvez a gente tá informando as pessoas. A pessoa não quer, ela tá irredutível. Vale a pena a família ir? Ou pelo menos uma pessoa lá, vou sentar com o psicólogo, vamos conversar para talvez descobrir estratégias de como iniciar o tratamento? Exatamente. Muito. É muito comum isso, assim. Isso acontece até mais na dependência aqui, mas no toque pode acontecer também. Da família vir e falar, doutor, não sou eu. Eu vim aqui pelo meu filho, eu não sei como ajudar. E aí fica muito mais fácil a gente dar essas orientações de como intervir. Até mesmo se a gente for intervir de uma maneira assim, vai precisar internar, por exemplo, quando a gente conhece o quadro ali, né, individual mesmo. Porque como a gente falou durante esse episódio, tem muitas apresentações, né? O toque é muito diverso, assim, né? A apresentação clínica. Então, não dá para falar, assim, de uma maneira genérica como que esse familiar pode ajudar. Familiar não quer, marca uma sessão, já aviso o psicólogo, olha, eu preciso de ajuda para ajudar meu marido. Não é terapia para mim. Eu preciso de orientação. E desse familiar, às vezes, até começa um processo terapêutico quando é necessário. Porque, às vezes, o familiar se adoece para poder ajudar até levar esse paciente no médico, no psicólogo. Isso que o Jean falou é muito importante. E a gente percebe que os cuidados de saúde nunca podem ser colocados como uma forma de punir. E ontem eu estava no salão fazendo minha unha, estava criança pentelhando todo mundo. Vou te dar injeção, hein? Vou te levar no médico para dar injeção. Gente, a injeção é necessária às vezes. A gente toma vacina, às vezes tem medicação que só tem injetável. Não é uma punição. A injeção nada mais é que uma forma de administração de uma medicação. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai falar com as pessoas, com criança, para não ser uma questão de punição, nem de uma questão de deixar o termo pejorativo. E desse jeito você vai ter que ir para o psiquiatra. Né? Desse jeito você vai ter que fazer terapia. Não é uma punição, muito pelo contrário. Quem começa a fazer terapia e começa a ter melhora clínica, geralmente o arrependimento por que eu não fiz antes? Ai, doutora, se eu tivesse vindo aqui 20 anos atrás, né? Quantas vezes a gente não escuta isso, né? Às vezes a pessoa tem um divórcio, tem perdas no emprego, às vezes não conquista as coisas que ela gostaria, justamente porque não fez terapia antes, né? Então, eu acho que a melhor forma de ajudar é mostrar para a pessoa o que ela vai ter de ganho, mostrar os prejuízos que ela está tendo por não ter terapia. Mesmo assim, irredutível, essa pessoa vai para terapia para começar a ajudar. Porque o movimento do ambiente mobiliza a pessoa. Quando a pessoa começa a ver que está todo mundo mudando, e às vezes para melhor, dá aquela curiosidade. Nossa, mas o Jean melhorou depois da terapia, hein?
Será que esse negócio vai ser bom mesmo? Tá mais tranquilo, tá mais de boa? Esse negócio vai ser bom. Então, é o melhor jeito de ajudar. Você não tá sabendo, Ju, já tentei falar, já sentei, já conversei, já rezei a missa 10 vezes. Vai você pra terapia. Legal. E aí o terapeuta ajuda. Muito bom. E assim, gente, quando for procurar psicólogo, tenta ter as credenciais, assim, no sentido de você ver como que esse psicólogo trabalha, a formação, se ele trabalha com psicologia baseada em evidências. E isso é muito importante porque eu, como psiquiatra, eu faço uma crítica aos meus colegas psiquiatras, nesse sentido de consulta de 15 minutos, mas também faço uma crítica a psicólogos que não têm intervenções baseadas em evidências, porque o paciente ele perde tempo, ele perde dinheiro e às vezes piora. No sentido que aquele pensamento, nossa, era melhor não ter feito terapia. Às vezes é verdadeiro quando o psicólogo não tem uma prática que é baseada em evidências. Então, sempre checar, não é o psicólogo da cidade. Tem credenciais, vai no psiquiatra, pergunta a indicação. Então, não vá em qualquer profissional, sempre procure indicações. Muito bom. João, perguntas finais? Eu tenho uma pergunta. Ju, a gente tem aqui um espaço onde a gente conversa com as pessoas que talvez sejam leigas, né? Como talvez não tenham muito acesso. Mas eu sei também que tem profissionais de saúde. Talvez possa ter médicos, psicólogos. E eu gostaria de perguntar, assim, eu já fiz essa pergunta para outras pessoas, mas acho que é importante, principalmente você como médico, como especialista em psiquiatria, né? Você fez a residência, tem uma longa jornada acadêmica. Eu queria que você imaginasse você voltando lá no final da sua graduação de medicina e que desse algumas orientações para você mesma, tá? Não é dica para ninguém, é dica para você mesmo. É um esporro, é uma puxada de orelha, ou é uma previsão, dizer assim, não se preocupa muito com isso, ou vai por esse caminho aqui que é mais interessante. Então imagina você voltando lá numa máquina do tempo. Que ano você se formou mesmo? 2017. 2017. Que idade você tem, Ju? Eu tenho 30. Olha só, uma menininha ainda. Novinho, sabe tudo. Sabe tudo. Imagina você voltando lá, então, no final da sua graduação. Imagina você voltando lá no final da sua graduação, pegando o seu diploma e seguindo a tua carreira profissional. O que você diria para você mesmo? Nossa, eu diria tantas coisas. Pode falar. Pega leve aí, ó, vai dar certo. Né? Relaxa que tá dando certo. Eu acho que em relação a essa questão da psiquiatria, o que eu faria diferente se eu tivesse o meu primeiro dia de residência, primeiro dia do R1? Eu ia pegar cada caso e estudar pelo caso, além de ficar preocupada com o conteúdo no sentido de saber o DSM de trás para frente. No sentido que o paciente nos ensina muito. Mas a gente não pode se enganar que a prática clínica impera sobre qualquer conduta, no sentido, nossa, mas eu tenho tantos anos de experiência. Tá, mas você pode ter vários anos de experiência fazendo coisa errada. Então, eu acho que o que eu mudaria era nesse sentido, de ficar menos preocupada com o conteúdo, no sentido de zerar os livros ali, e estudar a partir dos casos. Assim, eu acho que eu teria feito muito mais supervisão do que eu fiz. No sentido de discutir mais os casos com os meus chefes, né? Isso é o que eu falo para meus alunos. Às vezes pega, é uma tagzinha lá, né? Passou a sertralina lá, tudo certo. Tá, mas a tagzinha lá tem nome, sobrenome, tem esposo, tem filho, tem outros problemas, tem temperamentos completamente diferentes que fazem dessa pessoa ser única. Então, acho que eu ia ter um olhar muito mais em relação a transdiagnóstico, que eu tenho hoje, que eu não tinha na época. E eu acho que eu faria muito mais supervisão clínica. No sentido de estar com pessoas que já trilharam e que têm um olhar clínico mais apurado. Porque dentro da psicologia e da psiquiatria, lógico que a gente tem critério diagnóstico, lógico que a gente tem algoritmo, lógico que a gente tem todo esse arsenal científico, mas tem algumas coisas que é do feeling, que é você sentir o cheiro de algumas coisas assim, que a gente só desenvolve atendendo, vendo o paciente. Tem coisas que a gente só aprende com o paciente na frente, você não aprende com o livro. E tem um olharzinho assim, esse feeling que a gente aprende quando a gente está com uma pessoa que está 10 anos na nossa frente. Então, acho que se eu voltasse no tempo, eu fiz muitas... Ainda faço supervisão, dou supervisão e faço. Eu teria feito mais supervisão. Eu acho que essa parte... Porque como eu sou muito de ler, muito de estudar, né? Tem essa questão, essa característica de CCDF mesmo. Eu não me arrependo nada em relação ao estudo. Mas eu acho que eu teria pegado mais essa questão de o atendimento e o entendimento do conteúdo pela prática. Legal. Eu teria feito mais isso. Muito bom. Ju, as pessoas que quiserem acompanhar o seu trabalho, redes sociais, cursos, pode
se divulgar à vontade. Gente, quem quer me conhecer mais, vai no Instagram, @doutorajupsiquiatra. Lá tem todas as informações. Tem minha clínica, que tem mais gente que trabalha comigo também. Eu trabalho pela clínica BeHealth, vocês podem marcar consulta por lá. E lá tem todas as informações do meu atendimento. Tá ótimo. Então, @doutorajupsiquiatra. Ok? Obrigado pela sua audiência. Lembra de curtir, compartilhar, comentar nesse vídeo. Se você quiser comentar aqui também sobre temas ou entrevistados que você gostaria de ver no Saúde Mental em Evidência, fique à vontade. Lembrando que a Ju também é professora do INPBE, um Instituto de Psicologia Baseada em Evidências, onde eu sou diretor acadêmico científico. Lá nós temos uma pós-graduação em prática baseada em evidências em psicologia clínica, cursos de formação e outras coisas. Visite o inpbe.com. Se você acha que tem alguém que pode se interessar pelo assunto transtorno obsessivo compulsivo, envia este vídeo para ela, tá bom? Obrigado e até o próximo episódio.